Galera, hoje nós se encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre sensibilidade. Mas já pararam para pensar o que é sensibilidade? Sensibilidade é o ato que o organismo tem de detectar as sensações tanto externas quanto internas no organismo. E isso pode ser consciente ou subconsciente. Escutaram aí os barulhos, ó? Esses barulhos podem ser incômodos para vocês, ou também eles podem ser agradáveis, depende. Mas não é só barulho não, olha só ao fundo, pode ter aí algo que pode te agradar, como o som de um passarinho. Ou mesmo, essa sensibilidade não precisa necessariamente ser um barulho, pode ser, por exemplo, olha só, eu posso tocar a água e sentir, olha lá, além de sentir a água, eu também posso escutar esse barulho. Bom, né? Então, não é só o ato de sentir, eu também tenho o ato de poder ouvir essas ondas sonoras. Só que é lógico, a onda sonora, ela não vai ser detectada, ela vai ter que ser convertida em impulso elétrico. Quem faz isso é o próprio sistema nervoso. E aí nós vamos detectar todo esse movimento ali, ó, no córtex cerebral. Isso é consciência, é tornar consciente o que está acontecendo lá no meio externo e agora se tornou parte do nosso organismo. Mas não é só isso não. Um outro sentido seria o cheiro. Aí, então, eu peguei aqui, ó, essa cebolinha. Cheiro bom, né? Pois bem, esse impulso aqui, ó, que seria um impulso químico, vai ser convertido também em impulso elétrico. Por quê? Vai ser convertido em impulso elétrico a nível ali de sistema nervoso. Por quê? Os nossos impulsos só vão ser reconhecidos pelo nosso córtex cerebral se estiver em impulso nervoso. Então, todos esses estímulos, sejam sonoros ou sejam químicos, só vão ser reconhecidos pelo córtex cerebral se estiver a nível de impulso elétrico. Agora, por exemplo, caso eu pegue uma estrutura como essa, e aí então eu venho a me machucar. Aí vão ser ativados outros receptores, seriam receptores de dor. Nesse caso, vão ser também convertidos em impulso elétrico. E lá numa área do meu córtex cerebral vai ser reconhecido. Para tudo isso, nós temos um receptor. Um receptor para o toque, um receptor para a vibração, um receptor para a audição, um receptor até mesmo para captar o estímulo luminoso. Por exemplo, aos fótons, como os fotorreceptores, que estão localizados na retina. Para tudo isso, vocês vão ter uma videoaula especial, que é chamada Fisiologia Sensorial. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para esse de gravação, vamos incluir agora cada uma dessas sensibilidades que foram ditas lá na introdução da aula, como tato, pressão, vibração, olfato, visão, audição, enfim, que é uma sensibilidade em modalidades sensitivas, que são formas aí sensitivas. Só que cada uma também das modalidades sensitivas, elas vão ser classificadas e depois subclassificadas. Vamos entender através de um quadro aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá? Então, as duas classes aí de modalidades sensitivas é quem? Os sentidos gerais e os sentidos especiais. No caso aqui, os sentidos especiais estão relacionados com o paladar, com o olfato, com a audição, com a visão e com o equilíbrio. No caso, os sentidos gerais, esse eu posso estar subdividindo em sentidos somáticos e também em sentidos viscerais. Os viscerais é aquele relacionado com os órgãos internos, controlando, por exemplo, aí, ó, o estiramento, a pressão, a temperatura desses órgãos, há também a presença de substâncias, né, químicas, também náuseas, vômito e também, no caso aí, pensando na fome. Agora, se eu voltar aqui, ó, no caso, para esses sentidos somáticos, eles vão estar aí mais uma subclassificação, né, que seria as sensações relacionadas, né, com as sensações táteis, como tato, pressão, vibração, prurido, por exemplo.
No caso, as sensações dolorosas, né, para dor, sensações térmicas, quente e frio, e também as sensações aí, ó, no caso, as proprioceptivas. Eu saber a posição do meu corpo relacionada ao meio. Por exemplo, você aí de casa que está parado, você sabe como estão as suas pernas, por exemplo? Cruzada ou descruzada, mas não vale olhar. Pois bem, você sabe, sem olhar, isso quer dizer o quê? É a capacidade de propriocepção. Nós temos receptores para isso. Você não precisa olhar para saber como estão posicionados. Outro exemplo é pensar em movimento. Agora eu vou sair dessa posição estática. Se eu estiver correndo, eu sei qual pé que está posicionado, por exemplo, à minha frente, se é o direito ou o esquerdo? Também, porque esses proprioceptores eles servem tanto para posições estáticas, como também para posições aí, no caso, em movimentos. Vamos agora entender como que acontece a liberação aí desse sinal e como o sinal ele vai ser convertido em algo que seja reconhecido por um neurônio e esse neurônio possa transmitir aí para o meu córtex cerebral reconhecer que estímulo, que mudança foi essa no meio externo. Vamos lá? O processo aí da sensibilidade, ele vai começar onde? Um receptor. E esse receptor aí, que no caso é sensitivo, ele pode ser tanto uma terminação nervosa, como também uma célula separada. Então, no caso aí, para que a sensibilidade ela de fato aconteça, vai envolver aí no geral 4 processos. Quem seria aí, né, a primeira parte aí desse processo de sensibilidade? Seria aí, no caso, a estimulação do receptor, né, sensitivo. Então, essa estimulação aconteceria onde? Acontece no campo, né, do receptor sensitivo. Então, o estimulante vai lá e, de fato, o estimula. Mas a verdade é assim, ó, um receptor olfatório, ele só é capaz de ser estimulado por um odorante. Do contrário, não dá para estimular. Pronto. Então, no campo receptivo dele, uma partícula o estimulou. Ok. Agora entra em ação a segunda fase aí desse processo de sensibilidade, que seria a transdução do estímulo. Então, esse estímulo ele vai ser agora convertido em algo que vai poder posteriormente ser reconhecido pelo sistema nervoso central. Então, o estímulo, seja de um odor, vai ser agora convertido em um potencial graduado. O que seria um potencial graduado? É uma leve mudança no potencial da membrana plasmática, só que esse leve potencial ele não se propaga. Na verdade, ele serve apenas para ficar naquela curta distância ali, onde ele sofreu a sua alteração. Mas se ele alcançar um limiar de uma célula, ele é capaz sim de gerar um impulso nervoso. Então, nesse caso aqui, transdução, o que significa transdução? É a conversão de um estímulo em outro. Por exemplo, de uma substância química em um potencial, em uma mudança de polaridade dessa célula. Aí, no caso, na geração do impulso nervoso, o que seria esse impulso nervoso? Se esse potencial que foi gerado aqui na segunda etapa for forte o suficiente para alcançar o limiar desse neurônio, gera-se um potencial de ação, um impulso nervoso. E aí sim, gerou esse impulso nervoso, aí corre com o neurônio. Ele vai até o sistema nervoso central. Chegando lá, vai acontecer a integração da informação sensitiva. E aí, de fato, né, essa integração é capaz, aí, então, de que você reconheça, por exemplo, se for um caso uma molécula odorífera que se ligou lá no seu receptor, você é capaz de sentir o cheiro. Qual é o cheiro que foi ali diagnosticado por você, né? Qual é o cheiro que foi detectado por você? No caso, o cheiro foi, não sei, um bolo, foi um perfume, enfim. Aí quem vai integrar tudo isso vai ser o seu córtex cerebral. Mas nós temos aí os tipos de receptores, e esses receptores vão se responder aí a diversos estímulos do meio. Eles podem ser células separadas ou terminações nervosas livres. Vamos ver como isso acontece? Várias características funcionais e estruturais aqui vão classificar os nossos receptores sensitivos. E eles podem ser classificados de acordo com 3 formas: a sua microscopia, a sua localização e quem os ativa, e seus estímulos detectados. Vamos organizar aqui no quadro?
Temos as três classificações aqui, que seria a classificação microscópica. Essa classificação microscópica leva em consideração como são aí as terminações nervosas, ou mesmo, no caso, quem é esse receptor? Se ele não é uma terminação nervosa, ele é uma célula livre. Essa terminação nervosa ela pode ser capsulada ou não capsulada. Então, nesse caso, se ela for encapsulada, ela vai ter um tecido conjuntivo envolvendo essa terminação nervosa. No caso de uma célula livre, essa célula livre ela pode ser encontrada lá na orelha interna, ela pode também ser encontrada na retina, onde ela forma ali os fotorreceptores. Pois bem, nós temos também a segunda classificação, que leva em consideração a localização desses receptores, bem como quem os ativa. No caso da localização, ele pode ser um estroreceptor. O que seria esse estroreceptor? O externo receptor. Está localizado próximo à superfície externa do corpo. Interoceptor seria aqueles localizados internamente. Já os próprios receptores, eles são localizados com aqueles órgãos que comandam a propriocepção, né? Como está a posição do corpo em relação ao meio. Está localizado lá nos músculos, tendões, enfim. No caso aqui, ó, dos estímulos detectados, bom, eles podem detectar, por exemplo, pressão. Quem determina essa? Qual receptor que determina a pressão? Seria, no caso, um mecanoreceptor. Dor. E para isso existe um receptor específico, que seria um nociceptor. Se fosse para temperatura, quente, frio, nós temos aí um termorreceptor. No caso, agora, se for para estímulo luminoso, como fóton, aí tem os fotorreceptores. Então, nesse caso, a classificação cai aqui, ó, os estímulos detectados. Nós vamos começar pela primeira classificação, que é da microscopia. Vamos lá? Voltando aqui, nós temos aí os três exemplos típicos de um receptor aí classificado na parte microscópica. O que seria isso? Aqui o receptor ele pode ter a sua terminação nervosa livre, que é o exemplo aqui do A. Nesse caso aqui do A, o estímulo pode ser, por exemplo, o frio. Então, vão ser ativados esses receptores. Esses receptores, por sua vez, vão promover aí a formação de um potencial gerador. Esse potencial gerador aqui, ó, se atingir um limiar, promove a formação de um impulso nervoso. E aí, então, esse impulso vai se propagar para o sistema nervoso central. Já aqui no segundo exemplo, o B, vocês podem observar aqui em azul que existe uma cápsula. Essa cápsula aí vai dar uma maior sensibilidade a esse receptor. No caso, o estímulo aqui pode ser de pressão. Mesma coisa, gerou-se um potencial gerador. Se esse potencial gerador for forte o suficiente para alcançar o limiar aí, vai se gerar um impulso nervoso. E aí, então, esse impulso nervoso, ele vai se propagar para o sistema nervoso central. Mas vocês vão observar aqui na letra C, no caso aqui eu vou ter uma molécula de açúcar. Essa molécula de açúcar, ela vai ativar um receptor. Esse receptor não vai ser uma terminação nervosa, mas sim uma célula separada. Essa célula separada, por sua vez, vai eliminar aí, ó, neurotransmissores. A partir do quê? A partir das vesículas sinápticas que sofreram exocitose. Esses neurotransmissores, por sua vez, vão causar ali um potencial pós-sináptico nesse neurônio aqui. Esse neurônio, por sua vez, vai disparar aí também um impulso nervoso. E aí, então, esse impulso nervoso, ele vai se propagar lá para o sistema nervoso central. Então, aqui, ó, são os três exemplos que eu posso encontrar naquela classificação microscópica. Agora, vamos lá para a segunda classificação, que diz respeito aí à localização. Outro modo aí de agrupar os receptores sensitivos diz respeito à localização aí desses receptores, bem como aqui, ó, a origem desses estímulos de ativação.
Nós temos aí 3 modos de classificar, que seriam os esteroceptores, os interoceptores e os proprioceptores. Os esteroceptores são aqueles localizados na superfície externa do corpo, ou mesmo próximo a essa superfície. Vai detectar aí as mudanças do ambiente externo. Quem seriam eles? Aqueles receptores relacionados com a visão, com o olfato, com o paladar, com a dor, com a temperatura, com a pressão, com a vibração, enfim. Vamos agrupar aqui? Enfim, temos lá, ó, visão, a dor, a temperatura, a pressão, gustação e olfato. Agora, quem seria lá os interoceptores? Aqueles localizados internamente, que detectam as mudanças internas. Só que esses aí muitas vezes não são conscientes. E se for, geralmente causam dor ou então uma pressão. Então, certo desconforto. Aonde eles estão localizados? Estão localizados lá nos órgãos viscerais, também localizados nos músculos, localizados nos vasos sanguíneos e no sistema nervoso. Vamos agrupar aqui? Os interoceptores vão estar localizados, por exemplo, nos vasos sanguíneos, nos músculos, no sistema nervoso e lá nos órgãos viscerais. E os proprioceptores? Os proprioceptores vão estar localizados nas articulações, vão estar localizados nos músculos, nos tendões e também vão estar localizados na orelha interna. Eles determinam, por exemplo, a posição do corpo, a tensão muscular e também o movimento aí das articulações. Vamos agrupá-lo aqui então? Então aqui os proprioceptores, localizados lá nos músculos, tendões, articulações e orelha interna. Vamos agora para a próxima classificação aí dos receptores, que seria então a detecção dos estímulos. Vamos lá? Um terceiro modo aí de agrupar os receptores sensitivos está aqui, ó, no tipo de estímulo detectado. No caso dos mecanoceptores, eles são sensíveis a estímulos mecânicos, como por exemplo, a estiramento, a dobramento aí celular, ou mesmo então, no caso, a pressões. Nesse aqui, ó, ele vai fornecer informações a respeito do tato, da pressão, da vibração, da propriocepção, da audição e do equilíbrio. Já um termorreceptor, ele vai oferecer informações a respeito da temperatura, na variação da temperatura, quente, frio, enfim. No caso do nociceptor, ele se refere a receptores aí de dor, então ele vai detectar aí, né, no caso, lesão tecidual. No caso dos fotorreceptores, eles são sensíveis à luz e estão presentes lá na retina. Já os quimioreceptores, eles estão presentes tanto na língua como lá no nariz, detectando, por exemplo, o paladar e o olfato. Já os osmorreceptores, por exemplo, eles vão detectar aí as pressões osmóticas dos líquidos corporais. Só que assim, ó, entre os receptores, existe o que é bem conhecido, a adaptação desses receptores, de uma forma rápida ou de uma forma lenta. Então, os receptores, eles são conhecidos como os receptores de adaptação rápida ou receptores de adaptação lenta. O que seria um receptor de adaptação rápida? É aquele que, ao ser estimulado, ele vai desencadear um potencial gerador e depois disso, se alcançar o limiar, ele gera o seu impulso nervoso, ok? Só que quando ele for muito estimulado, chega um momento em que a amplitude do seu potencial gerador vai diminuir, de tal forma que os impulsos nervosos gerados por esse potencial gerador, ele vai sempre diminuir também, acompanhando essa amplitude. Então, de uma tal forma que a gente não sinta mais
esse estímulo. No caso seria, por exemplo, do olfato, do tato, ou mesmo aí da temperatura. Vamos pensar no banho quente. Eu entrei e o banho está quentinho. Depois de alguns minutos parece que a temperatura já não é mais a mesma. Mas isso não quer dizer que a temperatura da água mudou. Na verdade é que os seus receptores se adaptaram. E esses são chamados de receptores de adaptação rápida. Ou receptores do tipo fásico. Vamos colocar aqui? Então, vários receptores aqui, ó, de adaptação rápida, ou mesmo também chamado de fase, né, que é um sinônimo aí para rápido, seria o tato, pressão, olfato, e também, né, no caso, seria para a temperatura. Você entra numa água quente, aí depois essa água não parece tão quente assim. Isso porque o potencial gerador aí, por esses receptores, acabaram diminuindo em amplitude. Agora, o que seria um receptor de adaptação lenta, ou também conhecida como receptor tônico aí? Nesse caso, por mais que seja estimulado esse receptor, ele vai manter a quantidade aí de impulso nervoso constante. Um exemplo disso seria a propriocepção, eu saber a localização do meu corpo em relação ao meio, e também da dor. A dor é um caso aí que vocês não vão conseguir se adaptar com ela, não. Então, também é relacionado com receptor de adaptação, no caso aí seria lenta, né? Então, um tipo aí seria a recepção, né? Receptores aí. Então, o segundo tipo é receptores aí de adaptação lenta. No caso, seriam os nociceptores e também os relacionados aí com a posição do corpo. Vamos entrar agora aonde está aí localizado esses receptores lá na pele. Por exemplo, na derme superficial e na derme profunda. Vamos ver os receptores aí do tipo Buffini, ou os corpúsculos lamelares, ou mesmo os corpúsculos táteis. Vamos organizar aqui, ó, através de um desenho? Os receptores aí somáticos, eles estão distribuídos de uma forma desigual pelo corpo. No caso, se eu pensar em quais seriam as áreas com maior concentração desses receptores sensitivos, as áreas com maiores concentrações seriam a extremidade da língua, os lábios se concentram bastante e também nas pontas dos dedos. Se eu levar em consideração a sensibilidade da pele, essa é chamada de sensibilidade aí cutânea. E nós temos sensibilidade na pele para vibração, para o tato, para pressão, nós também temos para temperatura e também para dor. E esses receptores eles vão estar distribuídos ali tanto na derme como também na hipoderme. E aqui foi esquematizado muito bem isso. No caso aqui, ó, dessas terminações nervosas livres, elas vão ser sensíveis, por exemplo, à dor, vão ser sensíveis ao prurido, que é aquela coceira, também vão ser sensíveis à temperatura. Então, esses estímulos aí acabam ativando essas terminações nervosas livres que são receptores. No caso aqui, ó, esse receptor do plexo piloso, que vai estar em volta aí, né, do folículo piloso, vai ser sensível, por exemplo, ao tato, ao toque. Um outro tipo de receptor que nós temos seria esse aqui, ó, que é um corpúsculo tátil. Então, pelo próprio nome já está dizendo, tátil seria, no caso aí, sensibilidade tátil, toque, né? Mas não é só isso não. Ele também é sensível à pressão, à vibração. Um outro receptor seria esses discos táteis que estão ligados às células de Merkel, que estão presentes lá na camada basal da epiderme. Esses receptores estão ligados com a pressão. Mais profundamente, eu vou encontrar o corpúsculo de Ruffini, que também é assim como o corpúsculo tátil,
é uma terminação nervosa e encapsulada. No caso aqui, ele vai ser sensível ao tato, ele também vai ser sensível ao estiramento da pele. E mais profundo do corpúsculo de Ruffini, tá próximo à hipoderme aqui, ó, é esse corpúsculo lamelar. Esse corpúsculo lamelar aqui, ó, ele vai ser sensível à pressão e à vibração. Então, nesse caso, nós apresentamos aqui a sensibilidade cutânea. O próximo agora vai ser a sensibilidade especial, principalmente no que diz respeito ao olfato. Vamos acompanhar como é feita a transdução aí de energia. Como é feita a transdução de uma energia química em uma energia elétrica. Vamos acompanhar como isso é feito? Para entender aí ó, um pouquinho sobre a fisiologia da olfação, é necessário que vocês entendam a anatomia aí olfatória. Como que os receptores olfatórios estão organizados? Pra vocês terem uma ideia, nós temos aí entre 10 a 100 milhões de receptores olfatórios e vão estar distribuídos aí em um epitélio olfatório que ocupa mais ou menos uma área de 5 centímetros quadrados. Para isso, então, ele vai contar com células de sustentação e também células basais. E ele é renovado aí, ó, a cada um mês. E o que é incomum aí para neurônios, né, que não se regeneram, mas ele sim é capaz de se regenerar. Vamos montar aqui como que é a anatomia dessa estrutura, desse epitélio olfatório, para de fato entender como acontece a fisiologia da olfação? Vamos lá? Voltando aqui, estão representando o epitélio olfatório, no qual vai ocupar aquele espaço de 5 centímetros quadrados lá na cavidade nasal, que é aquela parte inferior à lâmina cribriforme e toda aquela parte da concha nasal superior. Mas quais são as três principais células? Porque é da célula lá que de fato faz a transdução do sinal que vai nos interessar. Não é bem necessariamente a anatomia ali, né? Porque a aula refere-se mais à fisiologia da olfação. Mas eu preciso ter aí essa parte anatômica para poder dar essa continuidade. Vamos lá então. Três células aqui ó, nesse epitélio são importantes. A primeira, lógico, a mais importante de todas, é o neurônio bipolar, né? Por que bipolar? Só lembrando aquela videoaula lá que vocês assistiram sobre tipos aí neuronais, né? Classificação neuronal, o neurônio bipolar é aquele que tem duas projeções originadas a partir do corpo neuronal. E vocês viram lá que uma das localizações é aqui, ó, no epitélio olfatório. Então nós temos ele aqui, ó, em verde, que é o receptor olfatório. Ele, na sua porção externa, ele contém os cílios olfatórios. E é dentro desses cílios aí, ó, que vão ter os receptores, que vão fazer a transdução do sinal. Só lembrando, a transdução aí do sinal é a conversão aí, ó, desse estímulo aqui que ele obteve, dessas moléculas odoríferas, em algo que vai ser reconhecido pelo nosso córtex cerebral futuramente. Então vai ser gerado ali um potencial gerador, né? E esse potencial gerador posteriormente vai ser convertido aí em um impulso elétrico. Só que esse receptor olfatório, ele dura aí em torno de um mês, ele vai ser reciclado, vai ser formado um novo receptor olfatório. E quem faz isso são as células tronco, chamadas de células basais. Elas vão se dividir para formar novos receptores olfatórios. Quem nutre esse receptor olfatório e quem protege, isola ele eletronicamente aí, são as células de sustentação, por isso o nome sustenta, né? Então nós temos aqui. E para que essas moléculas elas possam ser captadas por esses cílios, ela precisa estar no meio aquoso. Nesse caso, quem vai oferecer aí, né, uma secreção serosa a esse meio vão ser as glândulas olfatórias. Contudo, quando o indivíduo está resfriado, fica difícil aí conseguir sentir o cheiro dos alimentos. Isso porque a quantidade de muco vai ser tão grande aqui, ó, nesses epitélios olfatórios, que aí, de uma certa forma, vocês vão sentir dificuldade em sentir os odores justamente porque quando as moléculas odoríferas elas se ligam a esses cílios olfatórios, após ser feita aí a transdução do sinal, há uma limpeza desses cílios, de tal forma que novas moléculas possam se ligar aos cílios olfatórios, ser reconhecidas aí pelos receptores que ficam dentro desses cílios. Se um acúmulo de muco se tornar muito grande ali nessa localização, não dá tempo para que
essa secreção serosa limpe, porque tem muito muco ali para ser removido por essa secreção serosa. De tal forma, então, que como o muco ele fica embutido nesses cílios, aí então fica difícil ser reconhecido qualquer molécula odorífera ali no meio, certo? Além disso, vocês podem perceber também que alguns cheiros aí, principalmente aquele cheiro relacionado com substâncias picantes, por exemplo, pode fazer com que o olho fique lacrimejando. Isso porque o nervo facial, ele inerva tanto essa glândula aqui olfatória, como também as glândulas lacrimais. Então, da mesma forma que estimula essas glândulas olfatórias, vai estimular lá, ó, essas glândulas lacrimais. Vamos entender então agora como funciona essa fisiologia da olfação. Como é que de fato acontece um potencial gerador? Como é essa transdução, a transformação dessa molécula odorífera aqui, ó, em um potencial gerador? Para isso, nós vamos ter que entrar no receptor, que vai estar aqui dentro, ó, aqui nesses cílios olfatórios, que seriam as proteínas receptoras aí da molécula odorífera. Vamos se apresentar através da membrana plasmática? Agora que vocês já pegaram aí como é o epitélio olfatório, vamos entender a fisiologia da olfação. Para isso, então, vamos ampliar a membrana plasmática dos cílios olfatórios, porque é lá que se encontram os receptores olfatórios. Vamos lá? Voltando aqui, vamos entender como é feita essa transdução do sinal. Para isso, então, foi ampliado o cílio olfatório. E aqui nós temos a proteína receptora odorífera. A partir do momento em que ela foi estimulada por um odorante, nesse caso, ela ativa aí, ó, a proteína G. Essa proteína G vai até a adenilatociclase e a ativa. Quando ela for ativada, o que ela faz? Ela converte o ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, ele vai lá nos canais de sódio que estavam fechados e abre esse canal de sódio. E aí ele se torna, no caso aí, ativo, permitindo a entrada de íons sódio. A entrada de íons sódios vai promover a formação de um potencial gerador despolarizante, e esse, por sua vez, promove a formação de um potencial de ação. Estão vendo como é tranquilo aqui a fisiologia da olfação? E vai ficar mais tranquilo ainda através desse GIF aí que eu fiz com massas de modelar. Vai ficar bem mais fácil. Observem essa movimentação com essas massinhas. Ficou fácil, né? Então, agora vamos lá para os fotorreceptores. Como é que funciona aí a opsina e como ela está agregada aí para formar então a rodopsina? Vamos ver como isso acontece? Através das células chamadas aí de bastonetes. Vamos lá? Agora vamos entrar na fisiologia da transdução do sinal que acontece pelos fotorreceptores. Para isso, vamos buscar um pouquinho sobre a anatomia do olho. Só lembrando que a anatomia vocês já tiveram uma videoaula específica sobre o olho humano. Tem lá nas videoaulas. Então, só lembrando das camadas do olho. O olho é dividido em uma porção externa, também chamada de túnica fibrosa, representado lá pela esclera e pela córnea, para uma túnica aí que seria vascular, né, que é a corióide e a íris, e também a túnica interna. Essa túnica interna, no caso aí, representada pela retina. Vamos começar lá pela retina. É na retina que eu vou encontrar os fotorreceptores, que são receptores sensíveis à luz. Esses fotorreceptores podem ser de dois tipos, ou bastonetes ou cones.
nós temos cerca de 120 milhões de bastonetes, em contrapartida, 6 milhões de cones. Qual que é a função do cone? O cone é capaz de captar as cores, verde, vermelho, enfim. Já os bastonetes, eles só são sensíveis à luz. No caso aí, quando chega a parte do escuro, né, quando está mais, já não tem tanta iluminação no ambiente, vocês vão determinar somente quase preto e branco. Por quê? Esses cones não são muito estimulados em baixa luminosidade. Só quem vai ser estimulado são os bastonetes, que eles são sensíveis até mesmo em baixa luminosidade. Esse aqui precisa de mais luminosidade para ser ativo. Então aqui vai ser sensível somente à luz e aqui o cone ele vai distinguir as cores. Após ser ativado, então, esses fotorreceptores, ao fazer a transdução do sinal, passam aí a informação para discos ópticos, né, para o disco óptico, um de cada lado, daí no caso seria, e aí então para o nervo óptico. Se eu levar em consideração que eu tenho dois, então são os nervos ópticos, e aí depois então é passada a informação para o córtex cerebral, ok? Para que aconteça, por exemplo, ali no bastonete, a absorção aí desses fótons, é necessário que tenha um pigmento dentro dele. Então vamos visualizar como isso acontece. Vamos lá? A estrutura aqui esquematizada através das massinhas é uma estrutura aí microscópica da retina, mais necessariamente aí, ó, a camada celular fotorreceptora. Quem foi representado aqui, ó? Foi representado então os dois aqui fotorreceptores, né? Então só para constar aí para vocês, os fotorreceptores eles são células especializadas na camada aí, né, fotorreceptora, que começa o processo pelo qual os raios de luz são convertidos em impulsos nervosos. Existem aí, ó, dois tipos de fotorreceptores. Por isso, então, é esquematizado aqui através das massinhas. Quem seriam eles? Os bastonetes, são essas estruturas aqui, e seria também os cones, que estão representados aqui em roxo, ok? Cada retina vai possuir em torno de 6 milhões de cone, que são estruturas aqui como essa, e em torno aí de 120 milhões de bastonetes. Os bastonetes vão nos permitir enxergar em ambientes de pouca luz, como a luz da lua, por exemplo. Como os bastonetes não fornecem visão colorida em ambientes com pouca luz, nós podemos enxergar apenas aí preto e branco e todos os tons aí de cinza intermediário. A luz mais forte estimula aí, no caso, os cones, que são essas estruturas aqui, que produzem aí a visão colorida. No caso, nós temos 3 tipos de cones. Eles estão presentes também na retina. São, no caso, aí, os cones azuis, que são sensíveis à luz azul, o cone verde, que é sensível à luz verde, e o cone vermelho, que são sensíveis à luz vermelha. A visão colorida, então, ela vai ser resultado do estímulo de várias combinações desses 3 tipos de cone. Então, aqui, ó, se vocês forem observar bem, né, por que os bastonetes e os cones tiveram essa nomeação? Isso por causa aí da sua aparência, dos seus segmentos externos, que seriam essas estruturas aqui, ó. A extremidade distal próxima ao extrato pigmentado, que são essas estruturas aqui, ó, as células epiteliais pigmentadas, essas duas aqui, né? Dos bastonetes, que seriam essas estruturas, essa aqui é a célula bastonete. Então, nesse caso aqui, eles são cilíndricos ou tem o formato aí de bastão. Já os cones, que é essa estrutura aqui, ela é achatada ou com o formato mesmo de cone. A transdução de energia luminosa em um potencial receptor ocorre lá no segmento externo, né, que vai ser nessa estrutura aqui. Tanto nos cones quanto aí nos bastonetes, né, que é essa estrutura aqui, o bastonete. Os fotopigmentos, eles vão ser proteínas aí integrais da membrana plasmática do segmento externo. Então, essa estrutura aqui, ó, tanto dessa como essa aqui, vão representar aí, ó, o segmento externo. Já toda essa porção aqui, ó,
representa o segmento interno. Aqui eu já encontro o terminal sináptico, ok? E todos os fotopigmentos associados aí com a visão vai possuir duas partes. Uma que é uma glicoproteína chamada de opsina. Então tá aqui, ó, opsina. E uma outra parte vai ser derivado aí da vitamina A, que é chamado de retinal. Vamos organizar como isso está dentro de um bastonete? Vamos lá? Voltando aqui. No escuro, a opsina ela vai estar ligado ao retinal na sua forma aqui, ó, cis-retinal. E o cis-retinal vai estar na sua forma dobrada. Quando tiver a presença de luz, a luz vai estimular o cis-retinal, que vai sofrer, no caso, uma isomerização, se transformando no formato trans. Aí, de fato, vai acontecer a transdução da visão, que é a formação aí de um potencial receptor. Nesse caso aqui, após a formação do transretinal, vai acontecer dentro aí de mais ou menos 1 minuto a separação da opsina com essa nova formação aqui do retinal, que é o seu formato trans. Só que esse retinal, ele tem que se regenerar novamente. E quem vai fazer isso vai ser uma enzima chamada de isomerase retinal, que vai converter aí, no caso, o trans em cis para poder ser utilizado novamente. Então percebam aqui, o retinal, ele é derivado da onde? Ele é derivado da vitamina A. E a vitamina A, ele é derivado de caroteno. Pessoas que não costumam, né, se alimentar muito bem, ou quem tem deficiência aí, ó, em vitamina A, principalmente. As pessoas que têm deficiência em vitamina A podem sofrer aí, ó, de uma deficiência visual noturna. O que seria isso? Com a falta aí de rodopsina, porque a rodopsina ela é nada mais, nada menos do que a ligação da glicoproteína opsina com o retinal, que é derivado da vitamina A. Pode ter dificuldades em enxergar à noite, visto que o bastonete é responsável pela sensibilidade da iluminação, tanto de dia como de noite, ok? Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueça, dê um like na nossa aula e também se inscreva no nosso canal. Aproveite aí para ativar o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!